Bem, então vamos lá. Você já fez a tua mesa real completinha, seguindo todos os passos em todos esses vídeos, certo? E agora a gente vai pôr uma última observação que tanto vai servir para a tua mesa real, quanto vai servir para qualquer vez que você queira, para qualquer oportunidade em que você queira ler uma linha de cartas ou uma combinação simples de cartas, poucas cartas. Como que você vai o que que você vai fazer? Eu quero que você pegue todas as cartas do seu baralho, todas elas, coloque aqui. Você tem um e-book, né? Logo no início desse curso, lá no módulo que chama esse curso mesmo, tem um e-book, né? Esse e-book tem significados de todas as cartas, as palavras-chave, os significados básicos, além disso que você já viu em todas essas aulas. O que você vai fazer agora se chama régua de polaridade. Perceba que à medida que você vai se aprofundando em conhecimento com essas cartas, essa régua ela vai se alterar. Então, o começo que você tem que ter com essa régua é as flores na primeira ponta e as nuvens na última ponta. O homem e a mulher você tira, você deixa aqui separado. A torre é a carta mais neutra, então é a carta que vai estar no centro da tua régua, ok? Então, o que é essa régua aqui? Essa régua nada mais é do que você considerar que a ponta onde estão as flores, é a ponta mais positiva das tuas cartas. Ai, meu Deus, eu fiz um negócio aqui. Ó, essa é a ponta mais positiva das tuas cartas. E a ponta onde estão as nuvens é a ponta mais negativa das tuas cartas. O centro é a torre, que é a carta mais neutra. Agora você vai posicionar todas as outras cartas entre elas. Então você vai escolher quais são as cartas positivas. Você vai olhar, por exemplo, o Sol. Ah, o Sol é uma carta positiva ou negativa? É uma carta que me diz sim ou não, ou talvez. Ah, é uma carta bem positiva, então eu vou pôr ele aqui. Aí você vai pegar os ratos, por exemplo, né? Carta por carta você vai pegar todas. Rato, ela é positiva ou negativa? Não, é uma carta ruim, né? É uma carta negativa. Ah, então eu vou pôr lá. E a foice? Ah, também a foice também, ela corta, né? Ela machuca, então ela é ruim. E o coração? O coração é bom. Aí você vai começar a pensar assim, tá, mas qual que é mais negativa aqui, a foice ou os ratos? Ah, eu acho que é a foice. Então, você vai pôr a foice mais para lá, os ratos mais para cá. Ah, eu acho que não, que é os ratos. Então, o rato vai ficar mais para o negativo. E aqui você vai colocar todas as cartas, ok? Esse é um exercício que ele vai começar agora, mas ele vai continuar. Você vai sempre rever a tua régua de polaridades à medida em que você vai estudando mais as cartas, certo? E é uma maneira de você também facilitar as tuas perguntas objetivas, aquelas perguntas de sim ou não que você vai eventualmente fazer para as cartas. Antes de você fazer aquelas perguntas, você vai construir a tua régua de polaridade, certo? Ai, e agora como é que é? Esse é um exercício que você tem que levar para a vida, você tem que fazer sempre, você sempre tem que revisitar esse exercício, certo? E ele sempre parte disso, isso é regra do sistema. Flores é a mais positiva, torre é a mais neutra e nuvens é a mais negativa. Você vai preencher isso aqui, indo da mais positiva chegando até a neutra e da neutra chegando até a mais negativa. Isso quer dizer que você vai ter aqui por perto, ó, cartas neutro-positivas, cartas neutro-negativas, cartas negativas, cartas muito negativas, cartas muito positivas, cartas neutro-positivas, neutras, neutras negativas, negativas e super negativas. Entendeu como é que você faz? Ó, essa não quer dizer que essa ordem é que tá ali.
Tem um certo e errado aqui? Sim e não. Por que que sim e não? Porque você está começando. Então, a gente tem que ter um pouco da estrutura e um pouco daquilo que você está internalizando. O objetivo, quando eu ensino as cartas, nunca é que você decore significados. Eu tenho horror a isso, eu tenho horror a decoreba. Eu acho que você precisa aprender as cartas, entender as cartas. Se eu começo a te dizer demais que não, ó, aqui, essa aqui não pode estar aqui, ela tem que estar um pouquinho mais para cá. Você não vai aprender, você vai decorar. Eu quero que você esteja sempre olhando para a tua régua de polaridades e sempre analisando o que mais você aprendeu sobre essas cartas para que você modifique a posição delas. Quanto mais você exercita essa régua aqui, mais você se aproxima da cartomancia com o Lenormand de verdade. Então, não é um exercício para eu te dizer exatamente quais são essas posições. Eu vou te dizer se faz sentido ou não. Se você pegar a cobra, por exemplo, e colocar ela aqui do lado positivo, isso não funciona, não é verdade, não está certo. Ok? Isso é um erro de verdade. Se você colocar os ratos aqui no positivo, não é de jeito nenhum, tá? Se você colocar o coração lá no negativo, não é. O sol lá no negativo, não, de jeito nenhum. Então, isso ok. Agora, via de regra, a posição delas aqui nessas áreas é você que vai determinando. E por isso que eu digo que isso vai modificar para você. Tem alguma coisa que é muito importante no Lenormand. O Lenormand é um sistema, ou seja, ele é um baralho, né? Ou seja, quando a gente fala de Lenormand, a gente está falando de uma estrutura de baralho. A gente está falando de Ás, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei de copas. Ás, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e copa, e dama e rei de ouros. A gente está falando de Ás, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei de espadas. E Ás, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei de paus. Isso é o Lenormand. Essas figurinhas que você está vendo nas cartas, elas estão ali para te lembrar, né? Então, o 7 de paus, o jeito de você ter um lembrete do significado é que tem esses passarinhos ali. Esses passarinhos ali. O 8 de ouros, aliás, eu falei o 7 de ouros. O 8 de ouros, ele tem uma chave para te lembrar dos significados. O 9 de ouros, ele traz um caixão para te lembrar o que ele significa. O que eu quero dizer com sistema? Eu quero dizer que é uma maneira de você ler um baralho. Que baralho? Qualquer baralho, tá? Qualquer baralho você pode pegar, tira as outras cartas, deixa ases, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei, dos 4 naipes, e você tem um Lenormand. Isso é um sistema. Como que eu leio o Lenormand? Eu leio o Lenormand a partir de regras. Você começou a ver essas regras nesse curso. E com o que você viu até aqui, se você fez direitinho o que eu te pedi, você já tem uma leitura. As regras do Lenormand, elas não podem ser ensinadas todas de uma vez, porque da mesma maneira que você não consegue aprender uma linguagem ou uma língua, tanto uma coisa quanto a outra, em apenas alguns dias. Você precisa desenvolver um processo cognitivo, você precisa internalizar aquela comunicação dentro de você. Lenormand é uma linguagem, ele tem uma semiótica. Essas imagens elas precisam ser organizadas e à medida que elas são organizadas, seguindo essas regras, você consegue decifrar o que elas dizem. E sobre o que eu posso falar com Lenormand? Você pode falar de qualquer coisa. Você pode falar da balada de sábado, o crush que você vai encontrar, o que você vai conhecer. Você pode falar da mulher loira, mulher morena que vai entrar na tua vida e tem inveja ou não tem inveja. Tudo bem, você quer usar o baralho só para falar de fenômeno, ou seja, só para falar de como é que prevê o futuro, você pode. Tá? Agora, depois que você conhece essa linguagem, depois que você entendeu como que ela funciona, quais são as regras, como que é a dinâmica de leitura dentro de uma mesa real,
você vai usar essas cartas para falar de qualquer coisa em qualquer um dos mundos. Esse é um oráculo do estar, não é um oráculo do ser. Então, se você abre essas cartas hoje, elas te mostram uma fotografia do mundo que você quiser olhar hoje. Se você quiser amanhã fazer outra fotografia, você vai tirar uma outra fotografia do mundo como ele está, como ele vai estar amanhã. Pode acontecer de muitas imagens dessas estarem ainda nos mesmos lugares e outras vão estar em outros lugares porque a situação vai se alterando, né? As energias vão se alterando. Então, é um oráculo, é um sistema, melhor dizendo, com que você pode ler sobre absolutamente qualquer coisa, qualquer prática. Você pode fazer muitos exercícios, por exemplo, exercícios de controle energético, exercícios de meditação, exercícios de controle mental e por aí afora, e medir os seus resultados através das cartas. Você pode trabalhar os seus centros de energia ou chakras, né, se você preferir esse nome, e medir os resultados com essas cartas. Você pode investigar o que está no seu inconsciente com essas cartas. Você pode investigar o que está no seu mundo astral e o que tem causado interferência, por exemplo, com essas cartas. Você pode investigar o quão blindado você está emocional, energeticamente, com essas cartas. Você pode falar dessa vida, você pode falar do futuro, você pode falar do passado, você pode falar do agora e você pode falar das outras vidas. Você pode acessar os campos de outras pessoas. Há regras para que isso aconteça de uma maneira confiável. Essas regras, quando seguidas, elas nos dão um parâmetro, ok? E é uma linguagem que não se aprende em 3 dias ou em 3 semanas e que não se para de aprender, porque depois que você conhece a linguagem, você vai aplicando essa linguagem em diferentes perspectivas da tua vida a partir de diferentes conjuntos de informações. E com ela você pode fazer o que você bem entender. Então é muito rico, você não vai aprender tudo isso comigo só. Eu vou te dar o start, eu vou te dar o começo. Você aqui teve os primeiros passos para você ver se é interessante, se você gosta disso. A gente ainda vai falar das linhas de cartas, né? E quando nós estivermos falando das linhas de cartas, nós vamos falar de pareamento. Mas é tudo o que a gente consegue ver nesse início de conversa. Por quê? Porque existe muito para ser visto. E o meu objetivo com você nesse curso é que você dê os teus primeiros passos e que você descubra se é interessante para você se aprofundar nessas cartas ou se não é interessante para você. Se esse método de interpretação que entende essas cartas como um sistema, se ele te atrai ou se ele se parece muito desinteressante para você. Por quê? Porque não adianta você querer se envolver numa coisa se você não se identifica com ela. Então, você, num primeiro momento, o que você faz? Você conhece. Se você já gosta do Lenormand, já gosta das cartas, já entende como um sistema, com o tipo de informação que você recebeu e ainda vai receber mais um pouco nesse curso, você já consegue fazer bastante coisa. Se você se dedicar a praticar um pouquinho todo dia ou um pouquinho toda semana dessas informações que nós trabalhamos nesse curso, e você for aplicando isso na tua vida, observando as cartas, você vai automaticamente aprendendo o sistema. A base do sistema você recebeu ela inteirinha, sem nenhuma vírgula a menos. Você sozinho consegue chegar exatamente onde eu estou e onde os meus mestres ou aqueles que me ensinaram chegaram também. É claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, e isso vai depender de muito empenho, muita dedicação.
ok? Vai levar algum tempo. Antigamente, uma pessoa passava assim, a infância toda, a adolescência toda, até lá pelos seus 30 anos, 40 anos, para daí ela dizer que ela lia cartas para as outras pessoas, né? Então, ela passava todo esse tempo aprendendo com as próprias cartas, porque as cartas ensinam para a gente. Então, sim, você pode aprender sozinho. E você pode também resolver que mais adiante, agora, depois, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, semana que vem, não sei, em algum momento você pode decidir que você quer mais e que você vai estudar mais e que você vai se qualificar. O único lugar em que você vai encontrar informação suficiente para você se profissionalizar como cartomante Lenormand é em um curso. Você não vai se profissionalizar com vídeo de YouTube e com carta e com livro. Para você se dedicar a construir uma base profissional, você precisa sim da orientação de quem tem um caminho traçado para te levar. Ah, mas eu posso aprender sozinho. Primeiro, você vai aprender a usar as cartas e não a ler as cartas. Sempre vai existir uma limitação. Existe uma limitação, não tem jeito. É como você ir aprender a costurar sozinho. Você vai ter coisa que você vai fazer maior embromação, uma enrolação, vai, nossa, né, fazer 1000 caminhos difíceis e na verdade era um negócio bem curtinho. Mas você está fazendo aquilo que você está aprendendo sozinho, né, na base do erro e acerto. Em termos de cartomancia, aprender na base do erro e acerto também é disponibilizar-se a errar e acertar com pessoas. E o quão responsável é você se disponibilizar a errar e acertar com pessoas. A gente vai errar muito, sim, né? Já com orientação, com uma base sólida de estudo, você vai errar muito. Imagine sem isso. Então, eu sou absolutamente defensora da profissionalização a partir de um curso. Agora, se você não quer se profissionalizar, se você quer usar as cartas como uma ferramenta para o teu desenvolvimento pessoal, é perfeitamente possível e é um caminho muito bonito que você faça isso sim sozinho. Aí sim, aí você pode usar vídeo de YouTube, livro, porque a tua responsabilidade é só com você. E quando a gente erra com a gente aprende também com o que a gente está errando. A gente aprende sobre a gente mesmo. Então tá tudo bem, né? O que é mais complicado quando você quer fazer isso para outras pessoas, gerar renda a partir disso, ou seja, você entrega um serviço em troca de um preço. Então, se você faz isso, o mínimo esperado é que você tenha confiança que o serviço que você está entregando é realmente aquilo que ele diz ser, o que ele se propõe a ser. Por isso que quando você vai ser um profissional, você precisa de qualificação profissional. Se você vai fazer isso para se desenvolver, você tem a vida toda, né? Você não tem pressa, não precisa saber ler as cartas daqui 2 anos com certeza, porque você vai viver disso, porque você vai fazer uma transição profissional, ou porque você, enfim, né? Então, essa é uma informação importante. O mundo de antigamente não existe mais. O mundo de 30 anos atrás não existe mais. Hoje ainda eu estava falando com a minha filha como era diferente quando eu tinha 20 anos e agora ela tem 20 anos. Quantas coisas nesse mundo se modificaram. Quanto mais acesso à informação a gente tem, quanto mais acesso a 1000 universos diferentes todos os dias a gente tem. E tudo isso se transpõe para as cartas. Então, não tem como você traçar um parâmetro com a cartomancia profissional de hoje e aquela que existia há 30 anos, há 60 anos. É claro que existe tradição, existem certos conhecimentos que a gente super valoriza e que são super importantes, mas a maneira como a gente lida com essas cartas é diferente, né? Porque se trata de informação, a maneira como a gente lida com a informação hoje é diferente.
Isso é o que eu queria te dizer, que era muito importante eu te dizer, eu acho sempre fundamental eu te dizer, né? Então, seja qual for o caminho que você decidir traçar a partir desse curso, eu te dou o maior apoio, de verdade. Se você faz esse curso todo, você chega até o final, ainda não chegamos no final, ainda vamos para o pareamento e para as linhas de cartas. Se você faz tudo isso, você olha para o resultado que você produziu e você entende que ele não é bom para você e que você vai buscar um outro método de interpretação, é perfeito, é lindo, porque você entendeu, ok? E é isso que eu esperava que você chegasse no final desse curso, entendendo do que se tratam essas cartas. Ainda que você não tenha tudo, porque a gente não tem tudo num primeiro momento, você sabe onde você está pisando. Né? E a essa altura do curso você já começa a saber mesmo onde que você está pisando. A gente ainda vai ver as linhas de cartas. Com isso, eu me despeço nessa aula de hoje e a gente se vê nas 2 próximas aulas que nós ainda temos. Um abraço para você.